Bora, militar blindado, bora com tudo. Vamos lá, questão 39, simulado 5. Isso aí, vamos lá. A Constituição Imperial de 1824 estabeleceu a divisão dos poderes em legislativo, executivo, judiciário e moderador. Cara, top, definiu. Geralmente cai essas alternativas aí. O que é o moderador, né? O moderador é o Senado vitalício que o Dom, e vai centralizar o poder na mão de Dom Pedro I. Fechou? Cara, o poder moderador era exercido pelo imperador e tinha o caráter centralizador. Pronto, é o que eu falei aqui. Pode-se afirmar que o poder moderador impediu, ó, caráter centralizador, impediu o imperador de nomear membros vitalícios do conselho. Cara, óbvio que essa alternativa tá errada, tá? Então, arrisca ela. B. Garantiu a independência e autonomia aos magistrados do poder judiciário. Não. Dom Pedro ele vai centralizar tudo. Fechou? C. Oficializou ao legislativo o exercício de controlar o Estado. Não, né, cara? Porque assim, ó, antes de acontecer a Constituição de 1824, vai acontecer a Constituição da Mandioca. Dom Pedro I não vai gostar, ele vai dissolver essa Assembleia, vai fechar essa Assembleia com a famosa Noite da Agonia. E aí vai estabelecer a Constituição de 1824, centralizando o poder. Por isso que não. D. Garantiu prerrogativa para o imperador controlar a política do país. Certíssimo. Certo. Deixa eu ver que meu gato tá aprontando ali. Certíssimo. Certíssimo. Fechou? Então, gabarito letra D. Questão 40. Os líderes da Confederação do Equador opunham-se à Constituição de 824, principalmente devido ao, né? Cara, líder, Frei Caneca, o principal líder ali, tá? Lembrando que Frei Caneca também participou de outras revoltas no Brasil colonial, como, por exemplo, a Revolução Pernambucana, tá? Então, união do Estado, a Igreja e a naturalização dos estrangeiros. Não. Direito de beneplácito e padroado concedido ao imperador. Cara, não rola, tá? Divisão do poder legislativo entre a Câmara de Deputados e o Senado. Não. Olha só, presta atenção. Por que isso aconteceu? Qual foi o motivo? Não o que eles queriam, tá? Olha só, aconteceu por quê? Por causa da implementação do poder moderador, né, e a centralização política estabelecida na Constituição de 1824. Por isso que aconteceu a Confederação do Equador. Presta atenção na pergunta que daí tu não erra. A Segunda Guerra Mundial e as transformações subsistentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existente, abrindo o caminho para uma nova ordem política e militar com evidências implicações em terceiro mundo. Nesse contexto, a política externa do governo Eurípico Gaspar Dutra. Putz, grilo. Cara, que loucura. A prova deu uma de Ronaldinho Gaúcho. Porque ela olhou para um lado e tocou para o outro, tá? Cara, lembra que o único cara que era a favor que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos Estados Unidos seria Oswaldo Aranha, tá? Eurico Gaspar Dutra era a favor que o Brasil entrasse no lado da Alemanha, entende? E aí, quando ele é presidente da República, ele vai se alinhar à política norte-americana capitalista por causa do evento mundial que está acontecendo, a bipolarização mundial, que é o que? A Guerra Fria. Fechou? Então, gabarito letra B. 42. A gestão do presidente Eurípico. 41. Eurico Gaspar Dutra. Eurico. Vamos de novo, né? A gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra foi marcada pela adoção de medidas que visavam a modernização das instituições políticas administrativas. Entre elas
entre essas mudanças pode-se destacar o quê? A aprovação de uma Constituição que, embora seguisse princípios liberais e democráticos, mantinha a proibição do direito de voto das mulheres. Não, né, cara? Porque a mulher vai votar já na Constituição de Getúlio Vargas, fechou? Então, não. O Dutra vai vir depois de Vargas, depois do período Vargas. Então, não é essa a questão. Tranquilo, galera? Então, vamos para a próxima. Aproximação com a União Soviética. Não, porque, né, não vai aproximar com a União Soviética. Porque ali a questão anterior já fala que não, né? A extinção do corporativismo com a regulamentação centrais sindicais livres da tutela do Estado. Não. D. A implementação de um plano e metas. Plano SALT. Gabarito da questão. Fechou? 43. Vamos para a questão 43. Alternativa A. O governo José Sarney caracterizou-se como um governo de transição democrática que foi responsável, entre outros, pelo estabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. Na esfera econômica, esse período foi marcado por altas taxas de inflação. Pô, meu, isso aí é lá no gabarito 2, 3, né? Altas taxas de inflação. É do gabarito que é o plano Collor, né? É aquela questão que é o plano Collor, né? Tem isso aí. A gabarito é a alternativa A. As altas taxas de inflação e vários planos econômicos, como o plano cruzado, além da moeda nacional perder 13 zeros e passar de cruzeiro para cruzado, todos os preços ficaram congelados por um ano e que ocasionou falta de mercadorias e produtos que só eram oferecidos mediante o pagamento de ágio. Ou seja, galera, a inflação louca. Vamos para a próxima, 44. Ó, Brasil colonial. As colônias eram uma das mais importantes fontes de riquezas dos quais as monarquias nacionais europeias lançavam mão para se consolidar como estados fortes e centralizadores. Sobre o Brasil colônia é correto afirmar que na sociedade colonial brasileira existiam relações feudais de produção, especialmente na submissão dos produtos. Não, feudalismo é outra coisa, é plantation, tá? Plantation é o quê? É mão de obra escrava, monocultura, latifúndio e exportação. Monocultura, plantar só um único produto, que é a cana para produzir o açúcar. Latifúndio, grandes quantidades de terra. As pessoas ganhavam dinheiro também, tá? Então, não. Entre as atividades voltadas para exportação estava a pecuária, que abastecia as diferentes regiões brasileiras. E a metrópole. Não! Metrópole é Portugal. Tá tudo certo ali. O que errou foi metrópole. Entenderam? O que errou foi metrópole, tá? As atividades voltadas que são as economias auxiliares do açúcar, como droga do sertão, tabaco, né? Então, tá errado é a metrópole. Vamos lá. C. A administração colonial era deslocada, cabendo às câmaras municipais, tá certo até aí. Governar o país, não. Câmaras municipais, não. Câmaras municipais eram onde atuava o provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. Eles atuavam numa região e aí levavam as informações para o governo geral, e aí o governo geral tomava as medidas cabíveis para melhorias, para punições, enfim, tá? Não governava o país, era um braço auxiliar. D. A região de Minas Gerais iria sofrer um declínio populacional devido às restrições feitas por Portugal, que temia perder o controle das lavras da fundição de ouro. Não, ele não temia perder o controle. Tanto é que a região, vamos de novo. A região de Minas Gerais iria sofrer um declínio. Não, declínio não, vai sofrer um boom. Então a palavra errada é o declínio. E o gabarito, com a cana-de-açúcar ocorreu efetivamente o processo de povoamento e de instalações na estrutura política administrativa portuguesa. Gabarito da questão, galera. Bons estudos. Um abraço.